Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Libra, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa e esse é o Tarô com Andressa. Hoje vamos fazer uma leitura coletiva, intuitiva, geral e atemporal para as pessoas do coletivo do signo de Libra. Portanto, sinta-se à vontade para assistir esse vídeo até o final, pois pode ser que alguma mensagem exista aqui para você. Se você tiver Libra no seu signo solar ou tiver Libra muito forte no seu mapa astral, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, sinta-se à vontade para estar assistindo esse vídeo. Caso você esteja lidando com alguma pessoa do signo de Libra, sinta-se à vontade também para assistir. E pode ser que essa leitura esteja espelhada, ou seja, pode ser que estejamos falando diretamente com você aqui. Sinta-se à vontade para adaptar para a sua situação, seja qual for o seu caso, como é uma leitura geral, coletiva, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto fique à vontade, caso o vídeo não ressoe com você, solte a mensagem. Porque como é coletiva, realmente não tem como a gente falar com todas as pessoas que assistem ao vídeo. Se esse for o seu caso, peço para que você dê uma olhada, te convido a dar uma olhada nos vídeos que já estão lançados aqui no canal. Pode ser que lá você encontre alguma mensagem, alguma resposta para o seu momento, para a sua situação. Tudo bem? Bom, Libra, então vamos lá. Gostaria de dar início já na sua leitura. O que temos para falar aqui hoje com vocês? Sabe as forças da Espalmogira, sabe as forças do povo cigano, sabe as forças dos guardiões que nos acompanham, Laroê. Por favor, Tarô, o que vocês têm para falar com as pessoas do coletivo do signo de Libra que chegam neste vídeo no dia de hoje, no momento em que elas chegam até essa leitura? Por favor, energia geral da situação, uma carta. Ok, muito obrigada. Energia geral da situação, Cavaleiro de Copas. Recebimento de alguma proposta aí no caminho de vocês, tá? Pode ser que vocês venham receber alguma notícia nos próximos dias, ou isso já esteja a caminho na sua energia. Para algumas pessoas pode ser algo romântico também, alguma proposta romântica. De qualquer forma, é alguma mensagem, alguma novidade que é trazida aqui na energia de vocês e que vem trazer um certo renovo emocional para vocês. É algo que traz uma empolgação na sua energia, algo que te dá um frescor, vamos dizer assim, tá? Fundo do deck, Pajem de Pentáculos. Realmente, uma nova proposta, uma nova oportunidade, algo que chega aí destinado para vocês a ser materializado na vida de vocês, tá? Vamos ver o que mais. O que está de positivo, por favor, uma carta. Ok, muito obrigada. Pajem de Paus no aspecto positivo. O que está de negativo, por favor, uma carta. Ah, foram muitas. Foram muitas, uma só, por favor. O que está de negativo? Uma carta, signo de Libra. Por favor. Eu vou pedir de novo, porque uma ficou enroscada no baralho e outra caiu. Eu vou pedir uma carta. Uma carta que está negativo, por favor, signo de Libra. Que é o obstáculo aqui. Ok, muito obrigada. Agora sim. Obstáculo, 10 de pentáculos. Interessante o obstáculo como 10 de pentáculos, né, Libra? Ah, Libra, aqui no aspecto positivo com o Pajem de Paus. No aspecto negativo, o 10 de pentáculos, 10 de ouros. Eu vejo aqui que talvez, embora vocês estejam muito empolgados com uma situação inicial aí na vida de vocês, pode ser que vocês estejam com um pouco de dificuldade de materializar, né? De tornar isso um pouco mais concreto, de estruturar essa situação, tá? Eu vejo aqui muita empolgação da parte de vocês com relação a isso, tá? Realmente uma novidade empolgante aí na vida de vocês, um movimento que te traz uma energia, um renovo. Mas o 10 de pentáculos como obstáculo me mostra uma dificuldade em estabilizar. É como se vocês estivessem olhando muito para o aspecto emocional e para a energia de empolgação nessa situação, mas tivesse um pouco de dificuldade em concretizar as coisas, né?
Talvez vocês estejam olhando muito para um aspecto mais idealista, vamos dizer assim. Mas na parte prática, existe uma certa dificuldade de materializar essa situação aí na energia de vocês. Isso que se mostra aqui. Como se vocês não tivessem muita estrutura, muita estabilidade ainda, tá? O 10 de pentáculos no aspecto negativo aqui, Libra, também pode estar falando sobre uma dificuldade em manter, em dar continuidade, em manter, em tornar mais sólido uma dificuldade com a estruturação dessa novidade, dessa situação aí que está na sua vida, que está na sua energia, tá? Como se vocês ficassem muito mais empolgados com a vontade de fazer algo, com o desejo de algo, com a intenção de algo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, mas na hora do plano prático, na hora de materializar a situação, existe algum entrave, algum bloqueio. É interessante que aqui nesse 10 de pentáculos, esses ratos estão me chamando um pouco de atenção na carta, tá? E aqui me traz uma energia de desgaste também. Talvez seja interessante vocês, como o 10 é uma finalização também, né? Talvez seja interessante vocês se liberarem dessa bagagem que vocês vieram acumulando nessa caixa cheia dos pentáculos. E com os ratos aqui, talvez seja interessante vocês se liberarem um pouco talvez desse modus operandi aí que vocês têm na vida de vocês, na hora do plano prático das coisas. Talvez tenham coisas que vocês tenham vindo acumulando, né? Que vocês achavam que isso era algo sólido, que era uma forma correta de se estruturar alguma situação, mas que talvez agora, nessa situação atual, que exige um pouco mais de leveza da sua parte, talvez essa bagagem toda, ela atue um pouco mais como uma âncora, né? E faça esse processo de roer, né? Dos ratos aqui, esse processo de desgastar um pouco a leveza dessa energia, justamente para algumas pessoas pode ser um excesso de solidez, né? Estamos falando com dois grupos aqui. Um grupo que tem dificuldade em manifestar uma solidez e materializar algo, e outro grupo que tem um excesso de solidez, de sobriedade, né? Um excesso muito grande nesse sentido, porque vem acumulando esse padrão aí, tá? E talvez seja um pouco interessante para você, se você for desse outro grupo que tem que traz essa bagagem, né, e torna as coisas mais pesadas, talvez seja interessante você soltar um pouco, né, para se permitir fluir um pouco mais dentro dessa situação, seja ela qual for na sua vida, tá? Mas vejo aqui realmente uma energia de novos inícios, vejo vocês inspirados, vejo vocês com muita empolgação para materializar algo, mas pode ser que para algumas pessoas esse acúmulo de experiências passadas venha a degradar um pouco, desgastar um pouco essa energia leve de renovo. Tá? Por favor, como se desenvolve uma carta? Ok, muito obrigada. Roda da Fortuna. Realmente, uma situação aqui na energia de vocês que, de certa forma, é até predestinada, né? Sinto aqui vocês... pode ser bem isso, viu, Libra? Talvez tenha algo aqui novo na energia de vocês que faz parte desse movimento, dessa roda de Sansara, né? Desse ciclo aqui da vida com a roda da fortuna, desses movimentos que promovem mudanças. Pode ser que algo aí em você se torne uma rigidez, provoque uma certa rigidez que traz um pouco dessa dificuldade de mudança, que traz um pouco dessa dificuldade de aceitar como as coisas se desenvolvem, né? Porque talvez exista um foco muito no material das coisas para algumas pessoas aqui, talvez exista um foco muito grande naquilo que se mostra como prático de verdade, sabe? Aquilo que se mostra como concreto.
E aí, talvez nesse caso específico dessa situação, vocês ficarem muito apegados, a caixa guardando os pentáculos, né? Vocês ficarem muito apegados nessa energia de concreto, de solidez, de precisar de algo se mostrando como concreto, como sólido, uma necessidade de certeza, de confirmações, né? Bom, então eu só dou esse passo se eu tiver certeza de que é algo concreto. Pode ser que aqui a vida esteja te encorajando a confiar um pouco mais nos movimentos que ela está fazendo, tá? Pode ser que você esteja sendo encorajado a confiar um pouco mais no fluxo das coisas. Para algumas pessoas pode ter algo retornando aí na energia de vocês, e aí cabe a vocês julgarem se vocês querem isso ou não. Para outra, porque esse pajem de paus aqui tá positivo, mas ele olha para o passado, né? Ele olha para algo anterior. Interessante aqui como o pajem de paus olha para o passado e o cavaleiro de copas olha para a direção do futuro, mas pro 10 de pentáculos que vem numa energia de bloqueio, né? Como se talvez algumas pessoas do signo de Libra estejam também passando por algumas oscilações emocionais, onde se sintam, por exemplo, pensando em coisas do passado e percebendo que talvez vocês tinham muito mais empolgação, muito mais ânimo em algo no passado e que agora o que nutre o emocional de vocês são resultados, né? O Cavaleiro de Copas indo em direção ao 10 de Pentáculos. Só que essa busca constante por resultados, Libra, Cavaleiro de Copas indo em direção ao 10 de Pentáculos, essa busca constante por resultados pode ser algo que te desgasta de alguma forma realmente, tá? E aqui existe uma necessidade de você liberar, de você permitir com que as coisas aconteçam, que as coisas fluam. Não ficar apegado, não ficar preso em algo porque já se criou alguma espécie de estrutura ou porque na sua cabeça você tem esse desejo de estrutura e você enxerga esse ideal de estrutura dentro dessa situação, tá? Aqui existe uma necessidade de ouvir um pouco da sua criança interior, prestar atenção naquilo que realmente te empolga, que te traz esse renovo, para que você se permita fluir nessa direção. Por favor, desfecho da situação, uma carta. Ok, muito obrigada. É isso mesmo, ó, desfecho 8 de copas. Necessidade de abandonar alguma coisa. Vejo aqui vocês deixando algo no passado de vocês, tá? Pode ser que algum ciclo, talvez de trabalho para algumas pessoas venha a ser encerrado. Ó, fundo do deck, 9 de paus. 9 de paus, 9 de pentáculos. Dois números 9, né? Eu realmente vejo isso. Talvez algumas pessoas do signo de Libra estejam se dando conta de que estavam buscando muito um ideal de plano material, um ideal financeiro, uma estrutura específica, como se vocês estivessem valorizando demais tudo aquilo que é do campo prático, do aspecto material mesmo das coisas, aquilo que está na matéria, né? Dando muito valor a coisas da matéria. E talvez vocês estejam sentindo que agora é hora de vocês se permitirem desapegar um pouco disso, soltar um pouco disso. Porque perceba, é o 10 de pentáculos na mesa como obstáculo, mas no fundo do deck a gente tem o 9 de paus, em seguida tem o 9 de pentáculos. É uma redução do naipe de pentáculos, né? Então, assim, como se vocês estivessem voltando, o pajem de paus olhando para o passado, voltando um pouco para trás, dando um passo atrás. Talvez vocês estejam percebendo que a busca de vocês é voltada, seu foco estava em algo que não te nutre de fato, que não alimenta a sua chama interior, né? Aquela faísca, que é aquela vontade, aquela questão da criança interior, o desejo, a criatividade, né? Esse foco muito grande nos aspectos práticos da vida, do dia a dia, aspectos financeiros, materiais, de estrutura, enfim, que são necessários, talvez esse foco muito grande nisso, vocês tenham percebido que veio te desgastando aí nos últimos tempos, tá? E que não tem tanta necessidade assim dessa busca tão incessante por algo, tá? Aqui eu vejo vocês abandonando situações aí que vocês não estavam tão contentes o suficiente e indo em direção a um ideal que preencha um pouco mais o emocional de vocês, tá? Tem mudanças acontecendo na energia de vocês, tá? A energia está se movimentando com essa roda da fortuna aqui, em como se desenvolve.
existe uma mudança. E aí aqui, Libra, eles me reforçam muito para que você não crie resistências nessa mudança, tá? Embora seja uma escolha de caminho, né? Para que você possa decidir qual caminho seguir, para que você não crie tantas resistências, porque esse movimento de se permitir fluir com essa modificação, com essa mudança, com essas propostas que chegam na sua vida, ou simplesmente de se permitir seguir aquilo que de alguma forma você sente que nutre um pouco mais o seu emocional, isso seja algo mais positivo na sua energia, tá? Mas realmente, vejo algo novo chegando na energia de vocês, só que vai ser necessário que vocês escolham entre o emocional e o financeiro. Vai ser necessário que vocês escolham entre o que nutre o seu emocional ou aquilo que já é seguro, aquilo que já é conhecido, aquilo que você já tem como uma estrutura. E como esse aspecto está no campo negativo, eu sinto que esse apego a essa ideia de estrutura, de algo conhecido, de algo sólido, de algo seguro, é algo que na verdade trava um pouco esse movimento aqui da roda da fortuna, nesse movimento de mudanças, tá? Na sua energia. Mas aqui eu vejo vocês indo em direção a algo novo, tá? Algo que nutre mais o emocional de vocês. Eu vejo realmente isso na energia de vocês. Bom, Libra, eu vou tirar aqui para vocês um oráculo dos anjos ancestrais. Vamos ver se eles trazem alguma mensagem complementar ou se eles acrescentam algo aqui ou traz uma outra mensagem. Por favor, oráculo dos anjos ancestrais. Signo de Libra. O que vocês têm para falar com as pessoas do signo de Libra que chegam nessa leitura no dia de hoje? Por favor, uma carta. Saíram duas. Muito obrigada. Fundo do deck, Guardião do Fogo. Acenda suas paixões. O pajem de pausa aqui na mesa, né? Acendendo a sua chama interior, né, Libra? Acender as suas paixões, fazer esse movimento de seguir aquilo que te empolga, é o que vai fazer com que ocorra essa mudança aí, é o que vai fazer com que permita que você... É o que vai fazer com que você permita que ocorra as mudanças necessárias na sua energia. Ainda que para isso envolva deixar de lado uma certa ideia de estabilidade, de controle, de segurança em alguma coisa, tá bom? Porque pode ser que essa segurança esteja mais te aprisionando e limitando também o seu potencial. Pode ser que essa situação já tenha chegado no máximo que poderia te oferecer. E continuar nela agora pode ser algo que venha a te desgastar, tá? Porque é como se o seu brilho, se o seu ânimo estivesse muito mais voltado para algo, um local onde você se permite fluir com as coisas, tá? E não fique tanto preso a esse ideal, a essa ideia de estabilidade, tá? Aqui as cartas que saíram do oráculo dos anjos ancestrais foi Guardiã do Coração, ame e se permita ser amado. Guardiã do Coração, ame e se permita ser amado. E o Lorde, assuma o controle com autoridade. Os dois caíram juntos, tá? E aqui é interessante como a Guardiã do Coração, o foco é realmente nesse coração dela, né? Olha só. Como se ela se permitisse sentir, né? E quando ela... Interessante também, porque essa Guardiã do Coração me remete muito ao signo de Libra, por algum motivo, tá? Essa questão da beleza, da sensibilidade, é algo que me remete muito ao signo de Libra. E aqui, nessa mensagem, nessa combinação, é como se quando você se permite sentir as coisas que... Olha só, ela tem uma rosa aqui também, né? Olha, uma rosa vermelha aqui. Eu nunca tinha reparado que tinha uma rosa vermelha aqui junto com ela. É uma rosa... É bem a questão do feminino mesmo, né? Ela tá envolta num manto vermelho também, né? E o coração sagrado.
É como se quando vocês prestam atenção naquilo que pulsa dentro de vocês e naquilo que faz vocês se sentirem conectados com a sua verdade interior, com aquilo que ressoa no emocional de vocês, é quando vocês conseguem ter clareza sobre qual caminho trilhar. Inclusive, essa leitura está parecida com a leitura que eu fiz para o signo de Leão, tá? Pode ser que tenha alguma mensagem para vocês lá. Foi a última leitura do signo de Leão. Eu vou deixar aqui o card. Caso você sinta de assistir essa leitura, pode ser que te ajude de alguma forma, tá? Mas fique à vontade, não é obrigatório. Mas é que me remeteu isso, essa questão de quando você sente, porque se eu não me engano era essa mensagem naquele vídeo. Quando você sente as coisas dentro de você, quando você se permite sentir, quando você se permite amar as coisas, você consegue perceber o que é apego a uma estrutura já conhecida, já idealizada, já enraizada e que de alguma forma te fornece uma certa estabilidade. E o que é o que realmente te nutre, o que realmente vai te fazer expandir de alguma forma, porque envolve o seu emocional, envolve o seu amor, envolve a sua conexão com algo maior, tá? É como se trouxesse uma essência de propósito aqui. E isso aqui está nos seus caminhos, tá? Porque esse arcano da roda da fortuna me traz essa sensação na leitura, tá bom? Claro, a vida é feita de altos e baixos, nem sempre estamos no ponto alto, às vezes estamos no ponto mais baixo, às vezes sentimos que estamos regredindo, às vezes sentimos que estamos voltando, dando um passo para trás, mas todos esses movimentos, Libra, eles servem a um propósito, e aqui eu sinto que é realmente para que você saia de um lugar, de um espaço que não te nutre de alguma forma, não te nutre emocionalmente o suficiente, tá? O 8 de copas aqui. É interessante como são 5 copas em pé e 3 copas deitadas, né? Ou seja, o 3 de copas caído, né? Como se a felicidade, a leveza dentro de algo já tivesse sido derramado, né? Já tivesse sido perdido de alguma forma. E o que resta de pé são 5 copas, os 5 de copas, né? Um pouco dessas questões de mágoa, como se a situação atual já não estivesse te nutrindo tanto assim. E aqui eu sinto, eu vejo vocês indo em busca, indo em direção ao que nutre vocês emocionalmente. Ainda que isso envolva uma mudança significativa de alguma forma, tá? Para algumas pessoas pode ser até alguma mudança territorial, né? De uma cidade para outra, de uma casa para outra, enfim. Para outras pessoas é uma mudança interna mesmo, uma nova forma de enxergar as coisas. Ou um movimento que te promove essa mudança interna e que te faz perceber aquilo que te nutre e aquilo que não te nutre e, consequentemente, ir em direção a algo um pouco mais alinhado com o seu coração, com a sua essência, tá? E o Lorde assuma o controle com a autoridade, essa energia também de Ares aqui, né? Energia do Imperador. Realmente, pode ser que algumas pessoas do signo de Libra aqui estejam com uma certa dificuldade de seguir aquilo que estão sentindo, porque talvez estejam muito apegados àquilo que enxergam no plano material, ao aspecto prático, ao aspecto concreto, enfim. Só que esse foco excessivo nesse aspecto, Libra, ele drena um pouco do lado lúdico da vida, que está muito relacionado também com a criança interior, né, o Pajem de Paus. Que é justamente essa criança, esse ânimo, esse lado lúdico que te promove mudanças significativas e que te leva em direção a algo que te traz um pouco mais de harmonia emocional, tá? Que você se sente um pouco mais completo, um pouco mais conectado com as suas emoções, com aquilo que você está sentindo. Pode ser que algumas pessoas do signo de Libra que chegam até essa leitura tenham deixado por algum momento aí na vida algo de lado que nutria vocês emocionalmente. Deixaram de lado justamente para ir em busca de algo mais sólido ou que parecia trazer um pouco mais de solidez ou de estabilidade a longo prazo, tá? E agora vocês estão sendo convocados a assumir o controle da vida de vocês, tá? Para não temer os movimentos do destino, ainda que esse movimento envolva deixar algo para trás, tá bom? Bom, Libra, essa foi a mensagem para vocês hoje. Eu espero que de alguma forma te ajude e te oriente. Curta, comenta, compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Se você puder se inscrever aqui no canal, vai ser uma honra ter você por aqui.
Fique à vontade para retornar próximas vezes, caso você tenha gostado. Se você tiver interesse em fazer uma leitura particular na sua energia, entre em contato comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem as formas de entrar em contato. E é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!